Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite, povo de Deus. Que a graça, a paz, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo habite ricamente em sua vida, não só nessa noite, mas todos os dias de sua vida. Deus esteja protegendo você, seus familiares, em cada momento, em cada circunstância, e principalmente quando cada um de vocês se deitarem para dormir e descansar. E eu tenho uma palavra para falar na abertura do culto dessa noite, lá do livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 24, que diz assim: quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. A chave, irmãos e irmãs, para uma noite bem dormida, para um sono tranquilo, está nesses versículos de Provérbios e num contexto geral da palavra de Deus também. Muitas noites, infelizmente, têm sido perdidas por muitos por causa de preocupações, de medo, culpas. E aqueles que tentam viver sem o Senhor são aptos a serem atormentados de verdade neste mundo. Tem um sono inquieto, tem um sono perturbador, muitas vezes até medo de deitar e dormir, que é uma coisa tão importante para nossos corpos, nossa vida. Então, é importante, primeiramente, buscar ao Senhor de todo o coração. Dessa maneira, quando deitarmos, conforme Provérbios aqui nos diz, não temeremos. E teremos, de fato, um sono suave e tranquilo. Muitos vivem passando momentos ansiosos nessa vida e muito medo
das coisas deste mundo que aterrorizam, muitas coisas que acabam causando em cada um de nós traumas e coisas que de fato esse mundo nos traz. Quando ligamos em tudo que tem acontecido, de fato nos traz essa intranquilidade, esse medo, e não vamos conseguir de forma nenhuma ter esse sono tranquilo. Mas aqueles que confiam em Deus e põem a sua confiança totalmente nele, entram nesse conforto e na sabedoria de Deus. E essa confiança em Deus, essa total confiança no Senhor, lembrando sempre que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que Deus tem o poder de controlar tudo e transforma as coisas ruins em coisas boas. Quando depositamos nossa vida aos pés do Senhor e confiamos que Ele fará o melhor para cada um de nós, de fato teremos paz, teremos tranquilidade, não ficaremos ansiosos por coisa alguma. A palavra diz também que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não se abalam e permanecem para sempre. Vamos, cada dia, meus irmãos e irmãs, confiar plenamente no Senhor, deixar que a palavra de Deus transforme nossa vida, nossa mente, retire de nós todo o temor, toda a angústia, toda a ansiedade, e dessa maneira teremos um sono tranquilo todas as noites, sabendo que ao deitar, ao fechar os olhos, Deus e seus anjos estarão cuidando de nós, assim como cuida também durante o dia. Mas muitos temem muito mais neste momento de descanso e não conseguem descansar. Então vamos ter esse sono tranquilo na presença do Senhor, confiando plenamente nesse Deus maravilhoso que cuida do nosso sono. Ele nos protege, Ele nos guarda. Confie nisso e assim seremos abençoados durante o sono, durante nossa vida, durante tudo que fizermos, tudo que vivermos neste mundo, nós teremos tranquilidade. Mesmo passando por momentos difíceis que vamos passar, de fato, a palavra nos ensina, nós teremos tranquilidade porque saberemos sempre, em todo momento, que Deus está cuidando de nós. Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, somos gratos por essa noite, estar na presença do Senhor, glorificando o Teu santo nome. Que o Senhor nos abençoe, Pai, nos dando a paz do Senhor, nos dando o amor, nos dando tranquilidade, sabedoria sempre para colocar a palavra do Senhor, não só em nossas mentes e em nosso coração, mas vivermos plenamente essa palavra, confiando no Senhor com toda a certeza e convicção para que todo medo seja lançado fora e possamos ter a tranquilidade não só de dormir um sono tranquilo na Tua presença, um sono restaurador, que restaura não só nosso corpo, mas também a nossa alma. Nós agradecemos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém. Nos reunimos na montanha, diante do trono do Senhor, com corações bem humildes, oferecemos o louvor, glória e honra e domínio ao nosso Deus, nosso
nosso Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Cantemos, redimidos sois, e ao final desta jornada nos prostraremos aos teus pés, e com os anjos lá no céu cantaremos o louvor. Glória e honra e domínio ao nosso Deus, nosso Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Cantemos, redimidos sois. Só em Jesus, meu Redentor, a minha fé firmada está. Seu sangue salva o pecador, seu nome vida eterna dá. A rocha eterna Ele é, pedra de esquina sem igual, o que sustenta a minha fé, seguro abrigo contra o mal. Ao meu Senhor sou devedor de sua graça que é sem fim. Como pagar tão alto amor que o fez subir a cruz por mim? Só a Jesus eu servirei, e a Ele a vida entregarei. Ao Deus que homem encarnou, ao Rei que servo se tornou. Só por Jesus irei travar o bom combate pela fé. Se vagas querem me tragar, nele a vitória certa é. Durante a noite ele é a luz, até que chega o alvorecer. No dia quando o Rei Jesus dos céus em glória vai descer, só por Jesus irei travar o bom combate pela fé. Se vagas querem me tragar, nele a vitória certa é. Se vagas querem me tragar, nele a vitória certa é. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Adoramos teu nome, Senhor, levantamos o nosso louvor, exaltamos o Senhor, meu Deus. Hosana nas alturas. Glória, glória, glória ao Rei dos Reis. Glória, glória, glória ao Rei dos Reis. Adoramos teu nome, Senhor, levantamos o nosso louvor, exaltamos o Senhor, meu Deus.
hosana nas alturas. Adoramos teu nome, Senhor, levantamos o nosso louvor, exaltamos o Senhor, meu Deus, hosana nas alturas. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estará. Quando se fizer chamada, lá estará. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos atingirem o porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Ligarei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. E aí, gente, tudo jóia? Espero que vocês estão bem. Deixa eu te contar uma coisa. 2 semanas atrás, não esse final de semana, mas o outro final de semana, a Iris não estava passando bem. E então, sexta-feira, eu levei ela e nós fizemos teste de Covid nela. Infelizmente, ela tinha pegado Covid. Por isso que ela não estava dormindo bem naquela semana. E no sábado, ela parecia que estava um pouco melhor, mas mais para de tarde começou a ter dificuldade de respirar. Claro que, assim, juntei minhas coisas e rapidinho nós fomos lá no Felício Roxo. Chegamos lá, conversamos com a pessoa da triagem e ela falou, eu sei que aqui é um hospital, mas nós temos os nossos padrões. E pessoas com Covid nós não aceitamos, porque o risco de infectar outras pessoas, uma pessoa está com Covid, depois a outra vai querer ficar com Covid, e ela infelizmente não pode estar lá. Agora você sabe que isso é uma coisa absolutamente ridícula, né? A Iris foi no hospital sim, eles atenderam ela, demorou, mas atenderam ela e passaram os remédios. Então, depois que saímos de lá, ela já estava respirando melhor. Graças a Deus, ontem ela testou negativo e hoje está bem, graças a Deus. Por que eu estou te contando essa história um pouco assim ridícula, falando que ela não foi aceita no hospital? Porque às vezes nós tratamos a igreja da mesma forma. Às vezes nós falamos, não, aqui acolhemos as pessoas que precisam de Deus, menos este grupo de pessoas, esse grupo de pessoas e esse grupo de pessoas, né? A igreja não pode ser assim. Às vezes nós lemos aquela passagem na Bíblia falando que Deus, que no reino dos céus não vai ter pessoas imorais, ladrões, beberrões, adúlteros, inclusive nessa lista, sabe o que mais que está escrito? Aqueles que desobedecem os pais. Sabe quem que não obedece os pais? Ou quem que não obedeceu os pais? Todos nós. Ou seja, ninguém vai para o reino de Deus. Tá? E é verdade, no reino de Deus, no reino dos céus, não vai ter essas pessoas, porque elas foram transformadas
em pessoas puras através do sangue de Jesus Cristo. Mas nós confundimos e pensamos que a igreja já é o reino de Deus. Não, a igreja é o hospital onde nós vamos sarar dos nossos pecados, nós vamos ser curados pelo sangue de Jesus, e um dia, quando nós morrermos, nós vamos estar junto a Deus, lá no reino dos céus, completamente curados dos nossos pecados. Então, a igreja é um hospital, é onde que as pessoas que estão doentes, as pessoas que têm problemas, onde que as pessoas vão para achar a cura. E a cura se chama Jesus Cristo, tá bom? Então, estamos todos abertos, né? Eu vi uma charge outro dia de uma ovelha conversando com Jesus, falando assim, eu não estava perdido, eu só achei que eu não era aceito. Então, nós precisamos mudar esse conceito e falar que todas as pessoas são aceitas, como elas estão. Mas nós não queremos que elas fiquem daquela forma, né? Nós queremos que elas se tornem pessoas melhores. E isso começando principalmente com nós mesmos, né? Nós não temos o poder de mudar as outras pessoas, mas se todo mundo cuidar de mudar a si mesmo, nós vamos estar numa situação bem melhor. Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar para você sobre a igreja. A igreja é como se fosse um hospital. É com onde que nós vamos trazer todos os nossos problemas para que, com o tempo, com a graça de Deus, com a ajuda dos outros irmãos, nós vamos nos tornando pessoas melhores, pessoas que parecem mais e mais com Jesus Cristo, né? Ok, agora a segunda coisa que eu quero falar para vocês. Hoje eu tenho 5 coisas. A mente da gente mente. Deixa eu explicar para você. Culturalmente, na Igreja de Cristo, nós temos o costume de valorizar bastante a lógica, o conhecimento, o aprendizado. Isso são coisas boas, sim, né? Valorizamos muito os irmãos de Bereia que escutaram a mensagem, depois pesquisaram na Bíblia para ver se estava tudo certo, né? E valorizamos muito isso. Mas a mente nossa mente também é o nosso maior inimigo. Deixa eu te dar um exemplo. Algumas semanas atrás, eu comecei uma dieta. Eu comecei pesando 80 quilos. Esforcei na dieta. Eu acho que nessa época que as meninas pegaram Covid, na verdade não foi nem só eles. A Ana e a Alina também pegou Covid. Graças a Deus, eu usei máscara o tempo todo. Elas usaram máscara o tempo todo e eu não peguei Covid, graças a Deus. Mas, então eu devo ter dado uma pausa aí, mas ainda assim, preocupado em não ganhar peso. Então, eu fui num evento sábado, onde eu tive que me pesar, e sabe quanto que eu estava pesando? Eu me pesei 81 quilos. Você sabe por que isso aconteceu? Por quê? Porque eu pensei, só essa coisinha a mais aqui para comer, eu sei que ela é altamente calórica, mas é o que eu estou precisando agora, tá? E essas mentirinhas que nós vamos falando para nós mesmos, não vem do nosso coração, vem da mente da gente querendo nos enganar, tá? Então a mente da gente nos engana. Às vezes o seu problema não é uma castanha de caju, às vezes é um bolo, né? O seu Almeida fala que a mentira da sogra dele era só hoje. Só hoje que era um bacon, só hoje que era um bolo, um pudim, né? E essas mentiras vão acabando nos prejudicando. Às vezes é algo simples, igual um bolo. Às vezes é algo tão destrutivo e tão horroroso, tão terrível, quanto um relacionamento fora do casamento, né? Um relacionamento extraconjugal. Algo que vai realmente destruir famílias, destruir pessoas. Mas a mente da gente quer nos convencer que aquilo vale a pena. Mas nada vai acontecer, né? Ou então, às vezes, as pessoas pensam, mas Deus quer que eu seja feliz, né? Se você tá num relacionamento fora do seu casamento e está se justificando como que Deus quer que você seja feliz, você está esquecendo que dos seus filhos, dos seus pais, do seu cônjuge, dos seus amigos, né? Então,
infelizmente, a mente da gente mente. Inclusive, a minha irmã, que trabalha num trabalho mais ou menos semelhante com um psicólogo, chama conselheira. Eu não sei se tem isso no Brasil, mas nos Estados Unidos é comum. E ela fez um trabalho, focalizou numa certa área do trabalho dela, que ajuda a treinar a mente para não enganar a gente, porque a mente quer ser estimulada. Então, ela fica te convencendo que você precisa de alguma coisa que realmente às vezes você não precisa, ou pior ainda, que vai fazer mal para você. Né? Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu tô com problemas e eu consigo lidar com esses problemas com a bebida, por exemplo. Tá? Então, a mente da gente mente. Mas tem um lugar onde nós podemos ir, que nós podemos escutar uma verdade que vai rebater as coisas, as mentiras que a nossa própria mente nos diz. Sabe que lugar que é esse? É a igreja. Quando nós estamos na igreja, nós vamos escutar a mensagem de como que esse pecado faz mal, como que nós devemos viver assim, nós devemos ser melhores do que nós somos hoje. Então, se você quer ter uma vida saudável, a igreja é um ótimo lugar para você estar, para você combater as mentiras que a sua própria mente está te dizendo. Tá bom? Eu não sei se eu trouxe água hoje, trouxe. Ok. A terceira coisa que eu quero falar com vocês. Quando estamos sós, né, quando não estamos interagindo com os irmãos, às vezes nós pensamos que os nossos próprios problemas são só os nossos próprios. Se você tem ou já teve filhos, você sabe que seus filhos são terríveis e que de quase todas as outras pessoas são boas. Na verdade, todos os filhos trazem seus problemas, trazem suas dificuldades, suas noites sem dormir, suas preocupações, suas notas baixas, seus desempenhos. E se você tiver mais de um, você vai ver que cada um tem os seus problemas diferentes. Não são porque são de uma família, todos eles têm os mesmos problemas. Cada um tem um problema diferente. Mas quando estamos na igreja, quando estamos conversando com as pessoas, nós percebemos que as outras pessoas também estão passando por essas dificuldades. O Daniel Neymar pregou sobre essas dificuldades alguns domingos passados, e nós estávamos conversando, e ele perguntou assim, será que é só eu que estou passando tudo isso? Eu falei assim, não. Durante a pregação, eu estava olhando todos os aspectos da minha vida. Sabe quais que estavam dando certo? Nenhum. Todos tinham algum problema, todos estavam dando errado. Tá? Então, quando estamos juntos, nós podemos ser encorajados, sabendo que não somos só nós. Quando nós não estamos juntos, Satanás quer nos isolar, achar que o problema é nosso, que nós não merecemos estar lá, tá bom? E que é só nós que estamos passando esses problemas e nós não somos bons o suficientes para estar no meio de outras pessoas. Mas existe um ditado americano, né? Dividir e conquistar. Então é isso que Satanás quer fazer com a gente. Ele quer nos dividir para ser mais fácil para ele nos conquistar. E é muito mais difícil disso acontecer se nós estamos na igreja. Inclusive, em Tiago 5,16, fala para nós confessarmos os nossos pecados uns para os outros. Quando fazemos isso, não só o nosso próprio coração fica mais leve, né? Porque o peso não está totalmente sobre nós mais, mas nós conseguimos ser encorajados vendo os outros fazendo o mesmo. Por quê? Porque aí sabemos que os outros estão passando por isso. Se eles conseguem passar por isso, nós também conseguimos. Ou às vezes, eu já passei por uma situação difícil, complicada, uma situação muito ruim, e agora hoje estou vendo outra pessoa passando por aquilo e eu posso ajudar com a experiência que eu tive. Mas se eu não falar isso, se aquela pessoa não falar isso, como que nós vamos saber o que as outras pessoas estão passando e como que nós vamos poder ajudar? Elas vão estar
isoladas, elas vão estar sozinhas e mais suscetíveis às tentações e às mentiras de Satanás. Então, a igreja é um ótimo lugar para nós unirmos, para nós vencermos. Ok? Ok. Outra coisa que eu tenho percebido com o tempo, eu tenho tido um pouco de desilusão, eu tenho 40 e poucos anos de idade, e um pouco de desilusão de que a igreja e as pessoas são lugares perfeitos. O mais que nós crescemos, o mais que nós amadurecemos, percebemos que as pessoas não são perfeitas. Tanto que, quando eles estavam querendo apedrejar a mulher adúltera, e eles perguntaram a Jesus, né, o que a lei fala para fazer com a pessoa que é adúltera? E Jesus voltou e falou assim, então a pessoa que não tem pecado, jogue a primeira pedra. E os primeiros a saírem de lá foram os mais velhos. Os mais novos tinham esperança que os mais velhos existiam, poderia existir alguém que era perfeito. Mas não existe, tá? E a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, né? E às vezes nós desanimamos quando nós vemos as outras pessoas que não são perfeitas na igreja, tá? Eu percebi isso observando as pessoas, observando minha própria vida, que quando as pessoas ficam desanimadas com a igreja não ser um lugar perfeito, muitas vezes ela está esperando que toda a sua fonte toda a sua fonte de energia espiritual, de sustento espiritual, vai vir da igreja. E isso acontece porque as pessoas, eu não estou lendo a Bíblia. Às vezes eu passo semanas sem ler a Bíblia e isso me prejudica demais. Eu começo a sentir que a igreja não está me sustentando espiritualmente como eu deveria. Mas isso acontece porque a igreja não é o lugar que vai te dar o sustento total do que você precisa espiritualmente. Tá? Se você fosse todo dia, talvez até ajudaria, mas o que você precisa é estar lendo a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, você tem aquele sustento extra que você precisa, espiritual, e quando você chega na igreja, você vai repartir das bênçãos, das mensagens das pessoas, dos cânticos e dos louvores, da ceia, da oferta, da comunhão com os irmãos, mas você também vai estar compartilhando as bênçãos que você adquiriu durante a semana através de sustento espiritual. Então, isso que eu tenho visto é que quando nós começamos a desanimar para ir na igreja, porque não estamos sustentando, é porque nós não estamos fazendo o que nós deveríamos estar fazendo. Nós deveríamos estar tendo uma comunhão diária, pessoal com Deus. Então, isso é um dos motivos que eu vejo que as pessoas querem sair da igreja. Elas acham, e se eu for nessa outra igreja, nessa outra congregação, talvez vai estar melhor. Às vezes as pessoas desanimam com coisas que escutam na igreja, de coisas que às vezes as pessoas trazem como se fosse algo espiritual, mas não é, e eles desanimam por causa disso, né? Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar lendo a Bíblia para que nós somos sustentados, para que nós possamos não ser aquele buraco negro na igreja que a gente tenta sugar todo o sustento espiritual, mas mesmo assim não é suficiente. Então essa é a coisa número 1. A coisa número 2 que eu vejo, e eu percebo isso ao longo dos anos, e isso é minha perspectiva, tá joia? Principalmente com os jovens. Principalmente com jovens que crescem na igreja. Que, às vezes, nós aprendemos coisas que não são verdades, temos atitudes que não são de Deus, e falamos que são atitudes cristãs. Eu lembro uma vez uma pregação de alguém falando que se você não chegar na hora certa no culto, né, se você não for uma pessoa organizada, né, você não é um bom cristão. Isso é a coisa mais longe de verdade, por exemplo. Tá? Isso não é verdade.
E tem muitas outras coisas, muitas outras pequenas mentirinhas que às vezes as pessoas criam culturalmente, dizendo que são marcos do nosso cristianismo, mas que na verdade não tem nada a ver com o cristianismo, nada a ver com seguindo a Deus, né? Na Bíblia nós vimos em Tiago que religião pura e verdadeira é, né, cuidar dos órfãos e das viúvas e, né, se abster dos pecados, se abster de coisas que te fazem mal, né? E que faz mal para os outros também. Mas nós criamos essas outras coisas e os jovens, às vezes, veem isso e falam assim, não, essa mentira, isso não é de Deus. Às vezes Deus não está aqui, mas às vezes ele está nessa outra igreja, ou nesse outro lugar, ou nessa outra religião completamente diferente. As pessoas querem Deus. As pessoas nunca saem da igreja por causa de Jesus. Sempre é por causa de alguma mentira, por causa de algum pecado, mas nunca é por causa de Deus. Às vezes nós até falamos que essas igrejas fazem coisas erradas porque elas querem atrair as pessoas com shows ou com um jeito diferente de louvar. Mas a verdade é que as pessoas, que elas mais querem é Deus. Claro que ainda existem igrejas que atraem as pessoas com bens financeiros, fala que você vai ser bem sucedido, tudo, né? Então as pessoas, na verdade, nesse caso, nem estão procurando Deus. Ou pelo menos acham que estão procurando Deus, mas na verdade estão procurando prosperidade, né? Mas elas também não vão encontrar prosperidade e nem Deus lá. Mas, então, o que eu quero te falar? Que às vezes os jovens veem essas mentiras e elas acreditam, pensam assim, não, se tem essa mentira aqui, então aqui não é o lugar certo, não é o lugar correto. Eu tenho percebido, eu tenho ido para muitas congregações, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, porque principalmente quando eu estava morando nos Estados Unidos, a gente mudava de cidade de 2 em 2 anos, de 2 em 3 anos mais ou menos, e já morei em tantos lugares diferentes, então nós tivemos a oportunidade de conhecer várias congregações. E o que eu percebi? Às vezes tem congregações que compraram muitas dessas mentiras culturais, né, de o que é realmente ser um cristão. Então, coisas que eu vejo que é errado, na minha opinião, não é um problema deles praticarem essas coisas, mas eu vejo que não é certo eles falarem que você não pode ser cristão se você não seguir essas regras que tendem a ser humanas, porque na verdade não estão na Bíblia. E ainda a Bíblia ainda nos dá a capacidade a liberdade de ter as nossas opiniões de como alguma coisa deve ou não deve ser feita. Mas nós temos que respeitar as pessoas que pensam diferente de nós. Mas, mesmo nessas congregações, algumas delas eu viam que elas estavam saudáveis espiritualmente. Por quê? Porque elas estavam cuidando das pessoas, dos órfãos, das viúvas, elas tinham programas para pessoas viciadas, programas para pessoas que estavam na cadeia, elas tinham muitas coisas que estavam fazendo, que estavam realmente mostrando a Cristo. Mesmo que existiam coisas que elas acreditavam que não estavam na Bíblia, mas que era coisa cultural que ia passando de geração em geração naquela região. E também, claro que existem outras congregações que tinham aquelas mesmas crenças, mas estavam morrendo. Por que estavam morrendo? Porque não estavam cuidando dos órfãos, não estavam cuidando das viúvas, estavam preocupados com a vida dos outros e não tanto com a sua própria vida. Ou seja, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a igreja é como a nossa família. Tem aquele membro da família complicado, tem aquele membro da família que é um prazer de estar perto daquela pessoa, mas nós não vamos poder sair da nossa família e ir para outra e achar que está tudo bem. Nós precisamos reconhecer que na nossa própria família nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades, principalmente porque existem pessoas dentro da nossa família, né? Então, eu já estive em igrejas que estavam assim,
saudáveis com a teologia e outras que não estavam. Algumas delas estavam espiritualmente saudáveis e outras não. Então, não depende tanto das crenças do que você acredita, né? O que importa é se eles estão procurando servir a Deus ou não, tá? Então, se nós formos para outra congregação, na verdade, nós estamos procurando alguma coisa que não existe, é uma perfeição. Não estou falando que você não deve procurar uma família que vai te fazer bem. Deve procurar. Mas, geralmente, família que nos vai fazer bem é a família que nós já conhecemos, né? Então, para ir para outra igreja, você vai acabar tendo que procurar recriar os seus relacionamentos, tá bom? Então tá. Ok, então, por isso que... Deixa eu ver onde que eu estava aqui. Eu animei tanto que eu esqueci até onde que eu estava. Ok. Por que nós devemos ficar na nossa congregação? Nem vou falar nossa igreja, não. Na nossa congregação. É porque é a nossa família. Na nossa família, nós conhecemos uns aos outros, sabemos o que as pessoas precisam, o que não precisam. Nós temos uma oportunidade melhor de cuidar um do outro. Se eu for para outra igreja, outra congregação, onde que ninguém me conhece, como que eu vou sustentar, ajudar, ser uma luz para essas outras pessoas, né? Aqui na igreja do centro, eu sei as pessoas que precisam de ajuda de forma que eu consigo ajudar. Eu preciso conhecer mais ainda as pessoas, né? Porque eu não conheço tão bem quanto eu deveria. E as pessoas me conhecem, elas sabem se eu estou bem ou se eu não estou bem, né? As pessoas se importam comigo porque elas me conhecem. Então isso é um ótimo motivo para você ficar na sua própria congregação. E juntos nós somos mais fortes, né? Se nós estamos em outra igreja onde nós não conhecemos ninguém, nós não estamos juntos. Então fica mais difícil para nós estarmos mais fortes. Mas quando nós já conhecemos as pessoas, é mais fácil. Claro que não é impossível, eu mesmo já troquei de congregações em várias vezes por causa de que temos que mudar, mas sempre nós temos que recriar esse relacionamento. E por último, eu quero te contar uma história. Quando eu voltei para o Brasil, quando eu ainda estava solteiro, todos os meus colegas assim mais próximos estavam indo em outras congregações, ou tinham mudado de estado, estavam em outras congregações, para uma coisa que é mais perto da casa deles. E eu estava assim meio sozinho lá na igreja, lá do centro, tá? Eu pensei, esse negócio é muito chato, de estar aqui sozinho, sem ter ninguém próximo, né? Porque quando eu passei tanto tempo fora, as pessoas que estavam aqui foram criando suas próprias amizades, e eu fiquei fora disso. E eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu estou passando por isso, mas outras pessoas não precisam passar por isso. Então, eu tive um objetivo de procurar pessoas que eu via que não tinha ninguém para conversar, e eu fui lá conversar com essas pessoas. Não demorou muito, que eu já não estava sentindo mais sozinho. Então, se você está sozinho, sentindo sozinho na igreja, procura outras pessoas que você acha que parecem estar sozinhos. Busque saber mais sobre elas, sobre a vida delas, e logo, logo você vai estar sentindo bem, bem melhor, tá bom? Então, essas são minhas dicas para você. A igreja é um hospital, um lugar que nós podemos sarar, curar com o médico dos médicos, tá? A igreja é um lugar que nós podemos regular a nossa própria mente para não deixar ela mentir para a gente. A igreja é um lugar onde nós podemos estar unidos para que nós podemos resistir melhor às garras de Satanás. E que se você está querendo sair da igreja, toma cuidado com a sua própria vida espiritual. Às vezes é isso que está te faltando e não é a igreja que precisa necessariamente ser mudada, tá bom? E por último, vamos ficar aqui na igreja porque é a nossa família, né? Nós não devemos ficar porque é o lugar, né, mais que tem a teologia melhor ou tem um louvor melhor ou nada disso, mas é porque é a nossa família. Nós precisamos cuidar
da nossa própria família, tá bom? Espero que essa mensagem foi uma bênção para você. Deus abençoe. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou.